Vamos lá, pessoal, hoje no Dia Internacional da Mulher a gente tem aí muito a debater, muito a refletir. Quero começar esse bate-papo mostrando a fala aqui da senadora petista Gleisi Hoffmann, feito no começo da semana, direto da tribuna do Senado. A gente tem o vídeo, solta pra gente, por favor, Bruno. Subo essa tribuna hoje, que é dia 6 de março, segunda-feira, a semana em que nós comemoramos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exatamente para falar sobre a diferença desse 8 de março nas nossas manifestações. Então, esse ano, o dia 8 de março vai ser um dia de greves. Nós vamos fazer greves, senhor presidente. Nós vamos fazer greves nas escolas, nós vamos fazer greves nas nossas casas, nós estamos chamando para fazer greves das atividades domésticas, fazer greves na área de trabalho, fazer bloqueio de estradas, fazer marchas, fazer abstenção de todo o trabalho doméstico, inclusive abstenção sexual. É isso. As mulheres vão parar por um dia, inclusive abstenção sexual. Inclusive abstenção sexual. Ah, sim. Esse foi o depoimento da senadora Gleisi Hoffmann. Bom, vamos lá. Com a palavra Paulinha e Ellen, vocês aderiram a essa greve? Como é? Eu não vou estar aderindo. Eu tô aqui trabalhando. Eu não sei, eu tenho um problema com greve. Quando tem greve, assim, eu acho que greve já ganhou muita coisa. Hoje em dia acho que perturba. Sou daquelas pessoas, sabe? Já tem greve pra tudo, agora Mas faz greve greve. de sexo, por exemplo. Nunca vou fazer a greve de sexo. Tá principalmente porque o Arthur, eu considero o Arthur basicamente um feminista. Ele é uma pessoa que apoia, que divide. Eu não preciso fazer greve de deveres domésticos. Pra quê? Ele me ajuda, tá lá, beleza, não me ajuda. Ele também faz, eu sei. Os termos que a gente usa, agora tudo tem que policiar. Tem que cuidar. Ele tá lá junto, entendeu? Ele joga junto. Por que eu vou fazer isso? Acho que trabalhando é que a gente ganha espaço. Eu vou ficar sem trabalhar? Pra falar o quê? Não, você tá brincando. Sem transar. Você se eu tiver afim. Tá aqui, Paulinho. Pois é, já não estarei aderindo a essa greve, lamento. Desde vai pegar no teu pé. E aí, Ellen? Pois é. Até tirei o casaco, deu calor. Deu calor, Mas nem pensar, dona Gleisi Hoffmann. Não estarei aderindo, não, senhora, né? De onde ela tirou isso? Não, cada uma faz o que quer. Feminismo é sobre liberdade, né? É sobre Mas liberdade. ela tá revelando Cada uma que o faz marido o que é quer. machista. Ela tá brava com o marido. Pode ser. Não sei, Pode não ser sei uma se é visão, isso. Augusto. Como Isso. disse a Paulinha, Não sei ela se vai é fazer greve isso, por quê? né? Não tem nada contra. Não sei se é isso. Quer dizer, cada uma faz o que quer. É sobre liberdades. Ela tem, inclusive, a liberdade dela de Isso. fazer a greve que ela quiser. Não de é a fechar liberdade dela. estradas. Isso mas isso pegou mal. Isso pegou mal. Fechar a Agora, estrada. eu não estarei aderindo, dona Gleisi. Também, Agora, né? se a Gleisi não está fazendo, que história é essa de querer colocar todas as mulheres no mesmo barco? É isso aí. Indo na contramão do feminismo, Se alguém né? quiser ir junto com ela. Não é na contramão. Se alguém quiser ir com ela, que vá, né? Agora cada uma faça como quiser. Vamos seguir com essa conversa quente, hein? Olha só, a gente tem aqui uma reflexão de duas mulheres. Eu quero que vocês ouçam antes pra gente discutir. São, digamos, em polos opostos essas opiniões. A primeira é a jornalista e apresentadora do SBT, a Raquel Sheherazade, que fala com a gente aqui pro Morning Show. Vamos ouvi-la. Bom dia, pessoal do Morning Show. É um prazer falar novamente com vocês. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas ao nosso colega Augusto Nunes, um jornalista admirável, inspirador em seus textos, nas suas intervenções na Veja, no comando do programa Roda Viva e agora como mais novo comentarista da Rádio Jovem Pan. Um grande abraço para você, Nunes. Quero te dizer que te admiro demais e te acompanho o seu trabalho há muito tempo. Agora eu tenho um aviso aos navegantes, viu, pessoal? Ao contrário da senadora petista Gleisi Hoffmann em suas asseclas, eu, Raquel Sheherazade, não aderi, nem vou aderir a tal greve geral das mulheres nesta quarta-feira. Aliás, eu me envergonho de uma senadora da República que diz falar em nome das mulheres de bem deste país e estranhamente exorta essas mesmas mulheres a não trabalhar, nos sugere que abdiquemos de nossos deveres maternos e tenta até mesmo incitar o ressentimento entre nós e eles numa nova versão da infame e inútil Guerra dos Sexos. Não, senadora, não precisamos de mais contendas.
Nós não precisamos de novos cismas, senhora Gleisi Hoffmann. A senhora me envergonha não só como parlamentar, mas agora também como mulher. Aliás, eu me envergonho também de todas as feministas fundamentalistas que não lutam em favor do sexo feminino, mas contra o sexo masculino, numa espécie de misoginias avessas, promovendo não a igualdade tão sonhada por todos nós, mas fomentando sim um ódio recíproco e sem fundamento entre os gêneros. Aí eu pergunto a essas militantes raivosas, recalcadas e mal resolvidas, o que seria de nós mulheres sem os homens que desde os tempos primitivos nos têm provido e protegido, salvaguardando mulheres e crianças, muitas vezes com suas próprias vidas? De outro lado, o que seria dos homens sem as mulheres que os parem, que os educam, que lhes satisfazem e lhes acompanham vida afora? Homens e mulheres se complementam. O que seria desta humanidade sem esse casamento perfeito entre os gêneros? Esse Dia Internacional das Mulheres, para mim, é uma piada globalista de tanto mau gosto quanto a exortação da senadora petista à greve geral e abstinência sexual neste 8 de março. Sinceramente, esta data não significa absolutamente nada para mim. É um dia como outro qualquer. É que eu me basto como mulher. Eu não preciso de uma data especial para me sentir especial. Eu não preciso de um 8 de março para ser enxergada, para ser respeitada, compreendida, protegida, admirada, para ser amada. Todos os dias são ou deveriam ser especiais para as mulheres e para os homens também, viu? A propósito, eu prescindo e não acredito na falsa ideia de empoderamento que pregam as neofeministas, assim como eu não preciso da tutela de grupos feministas que jamais me protegeram quando eu fui ameaçada de estupro por um professor universitário do Rio de Janeiro, quando eu fui jurada de morte por ser mulher e mulher de opinião, quando eu tive a minha imagem queimada em praça pública numa tal Marcha das Vadias que diz representar e proteger os direitos das mulheres. Não. Eu não preciso que ninguém me empodere. Como todas as mulheres, até mesmo as que não o sabem, eu já nasci poderosa. Eu dispenso o vitimismo, a falácia do sexo frágil. Eu dispenso os privilégios disfarçados de direitos. Abomino leis demagógicas e injustas, como a do feminicídio, que contrariam a igualdade garantida na Constituição entre todos os brasileiros e que fizeram a vida de um homem valer menos do que a vida de uma mulher. Para mim, quando se fala no valor de uma vida, não há que haver hierarquia entre homens e mulheres ou entre mulheres e nascituros, é bom lembrar. Eu não faço apologia da misandria, do ódio contra o masculino. Pelo contrário, da mesma forma que eu abomino os abusadores, os violentos, os assassinos, os estupradores, eu amo os homens que amam as mulheres. Eu tenho um filho, Gabriel. Tenho um pai, Dirson. Eu tenho 2 irmãos, Júnior e George. Tenho noivo, Mateus. Eu tenho vários amigos que me orgulham pelo fato de serem homens de bem, honrados, justos, respeitosos, pacíficos, protetores, amáveis e amados. Não custa nada lembrar as feminazes. Os homens que vocês tanto odeiam, eles foram educados e criados pelas mulheres que vocês dizem proteger. Finalmente, gente, que este dia não seja um dia de greve, de desagravo, mas um dia de amor, de respeito, de reconhecimento e, principalmente, de reconciliação entre nós e eles. Aí o depoimento, né, pra gente exclusivo da apresentadora Raquel Scheherazade. Eu só registro que eu me sinto muito lisonjeado com as palavras carinhosas da Raquel Scheherazade. Tá? Um beijo, Raquel. Deu as boas-vindas pra você, Muito obrigado, essa bancada agradeço, aqui, claro. ter seu elogios, ter seu loas, ela que é Muito obrigado. nordestina, né, ao Augusto.
Ellen, quer pontuar alguma coisa? A gente vai ouvir, vamos ouvir o outro próximo, depoimento. Agora, a próxima reflexão é da escritora e historiadora a Mari Del Priore, que falou também com exclusividade aqui pro Morning Show. Vamos ouvir. Nós estamos no contexto de muitas mudanças, uma prova é justamente a evolução que o movimento feminista, que hoje pode se conjugar no plural. Nós temos aí milhares de feminismos, desde o da Beyoncé, que valoriza o corpo, a sexualidade da mulher, a beleza, né, até as feministas mais radicais, que ainda militam por lutas e por plataformas políticas, até as FEMEN, que eu gosto de lembrar sempre, começam lutando contra o islamismo, né, contra a dominação do homem na relação dentro do islamismo e a pauperização da mulher na Europa. Então nós temos aí várias vozes, acabou aquela coisa de pensar a mulher, mas são as mulheres no plural. Eu diria também que a questão da igualdade, que é muito datada, anos 80, 90, né? Mulheres iguais a homens, mulheres são homens de saia, quer dizer, essas preocupações também deram lugar a uma questão que me parece importante, que é a da identidade das mulheres. Elas hoje estão mais preocupadas em saber quem elas são, como é que elas podem se empoderar, cada uma à sua maneira, do que está se comparando com os homens, sabendo que elas são biologicamente diferentes. Então, eu acho que é um momento importante. Eu lembro sempre que no Brasil nós temos mulheres no plural. A realidade, o contexto em que vive uma mulher no Acre, no Amapá, é totalmente diferente daquela que está aí na rua, na Avenida Paulista, ouvindo o teu programa. A gaúcha é diferente da cearense, e as realidades e as necessidades são muito diversas. E o que eu penso hoje é que, diferentemente dos primeiros movimentos feministas, já na meados do século XIX, as mulheres sempre tiveram uma agenda coletiva, elas pensavam o coletivo, elas estavam preocupadas com os destinos das suas irmãs, das suas mães, das suas filhas. E hoje nós caminhamos para o individualismo consumista, em que esses grupos todos, que são milhares e com vozes muito diferentes, estão propugnando aí agendas muito diversas e deixando a questão do coletivo em segundo plano. Então, o tema que eu deixo aí para vocês estarem discutindo é em que medida a mulher brasileira hoje, com toda a sobrecarga de trabalho que ela tem, nós sabemos, né, que os números são importantes, IBGE vive falando isso, dentro da população feminina, mais de 65% é chefe de família, nós temos uma população feminina maior do que a masculina no Brasil. Quer dizer, quando é que nós vamos parar um pouco, né, esmagadas que somos pelo trabalho, pelos deveres familiares, pelos compromissos profissionais, para pensar um projeto de cidadania plena, né, para as brasileiras? Pensar em questões como o aborto, pensar em questões como o envelhecimento da mulher, pensar em questões como a aposentadoria da mulher, né, e questões que nos unam justamente de norte a sul. Olha aí, essa reflexão aqui exclusiva pra gente no Morning Show da escritora e historiadora Mari Del Priore. Com a palavra as mulheres da bancada. Quem começa, Ellen? Bom, eu só pontuar algumas questões aqui, né? A nossa ex-colega Raquel Sherazade fez algumas colocações. Eu concordo com ela em alguns pontos, discordo em outros. Quando ela fala feminista, fundamentalista, que coloca mulheres contra homens, só fazer uma correção. Isso não é feminismo, isso é femismo, né? Quando a gente fala de mulher contra homem, mulher acima de homem, o oposto do machismo nunca foi, nunca vai ser o feminismo. Isso é o feminismo. É errado quando a gente fala isso. Homem que tem provido e protegido mulher, nunca foi uma função biológica do homem proteger mulher, né? A gente nunca quis andar fazendo algo para o outro. É sempre a ideia do feminismo, sempre foi, e o ideal do feminismo sempre foi andar lado a lado, um com o outro. Então, nessa data de hoje, não sei, quando a gente chegou aqui hoje, né, a gente chegou e estava na empresa, vieram oferecer balinha e tudo mais, e especialmente no dia de hoje, acho que foi um dia que, assim, me incomodou hoje, alguns parabéns, alguns poréns, porque eu acho que o melhor parabéns hoje é, ok, legal, obrigado pelo parabéns. Parabéns legal é o dia que o nosso lerite for igual, né? A nossa carga horária for a mesma e o nosso lerite for igual, porque a gente tem a mesma educação, a gente tem aqui o mesmo nível escolar, a gente está falando de profissionais com a mesma qualificação, então isso vai ser legal. Que isso foi um é ponto bacana, que a Mari destacou, né, no depoimento dela. Então, né? assim, quando a Raquel diz, por exemplo, que ela já foi ameaçada
casada, que ela já sofreu tanta coisa, né? Que o casamento ele é perfeito entre gêneros. O casamento é perfeito entre pessoas que escolhem estarem juntas, independentemente de gênero, de sexo, de sexualidade. Ele é perfeito quando alguém quer estar junto numa parceria. Isso não depende de gênero, né? Mas o dia de hoje não é sobre dar parabéns ou dar florzinha. O dia de hoje é sobre a gente colocar, como a Paulinha diz, e a Paulinha é muito feliz nisso, porque ela não tem um marido que ajuda, ela tem um marido que é parceiro, que tá lá, que tá junto. Ele é um dia sobre a gente realmente discutir de estar numa bancada em que, sei lá, estamos aqui com todo mundo legal, todo mundo tem uma equiparação salarial no mesmo nível escolar, no mesmo nível de qualificação profissional. É um dia para a gente discutir se estamos todos num pé de igualdade. Se a Raquel, quando é ameaçada, quem está protegendo ela? Ela tem uma rede de mulheres protegendo ela e ela fala muito bem. Quer dizer, esses homens que muitas vezes são xingados, e concordo com ela, há um erro no feminismo que não conversa com os homens. Tem que sim chamar os homens para conversa, porque os homens são criados pelas mulheres, as mulheres estão criando os homens, se relacionando com eles, eles têm que estar nessa conversa. Não pode estar fora. Esse diálogo não pode ser excludente, não. A coisa é andar junto. Então, o dia de hoje é um dia sobre andarmos juntos, né? É um dia sobre evolução. Fala, Paulinha. E a Sherazade também falou um negócio que os homens foram criados por mulheres, né? E aqui mesmo no Twitter a gente vê que muitas mulheres são machistas também. Reproduzem o machismo. Reproduzem um discurso que aprenderam há um tempo. Então, assim, acho que é o mal necessário de existir uma data pra gente ter que falar sobre isso, sabe? Mas tem que falar. Ter essa data. Eu nem fico chateada, sério, de receber uma bala ou um parabéns, porque tem que ter essa data. Olha que tristeza ter que ter, mas tem essa data pra lembrar de tudo isso, pra gente fazer um programa pra falar sobre isso. E como muitas outras datas. Que tem que ter, tipo... Pra tem que estimular e fomentar uma discussão, uma reflexão. Tem não que ter. Mas eu acho que ainda, pra quem é mãe, tem uma responsabilidade muito grande. Ainda mais mãe de menino. 2 filhos, né, Paula? Eu tenho 2 meninos, né? Então, uma responsabilidade gigante da mãe, por exemplo, de não julgar a namorada do filho pela roupa. Não falar, essa menina, olha essa menina como tá vestida. Não presta. Se despir. Quantas mães já não falaram isso para um julgamentos. filho, se despir dos julgamentos e levar esse discurso para a vida real? Acho que é esse o grande desafio de todas as mulheres, muito mais do que fazer greve. É combater o seu próprio machismo, que acontece em vários momentos. E até tem um documentário muito legal na Netflix, que eu queria recomendar para vocês, chama The Mask You Live In. É em inglês o título, mas lá vocês vão ver todo legendado, que fala sobre criar meninos homens, a falta de representatividade de lideranças femininas, coisas que estão melhorando, né? Estão melhorando, mas ainda estão bem longe do ideal. Você vê que, por exemplo, até a gente fala aqui bastante de Oscar, de série. Hoje a gente tem séries com protagonistas femininas incríveis. Tem a Viola Davis, que é uma super liderança. A Meryl Streep hoje é ovacionada, aplaudida de pé e pode fazer o seu discurso, inclusive político. São vários avanços que estão acontecendo, não é? Mas quantas mulheres diretoras foram indicadas esse ano pro Oscar? Nenhuma. Tô olhando fora aqui no Brasil, assim, que quantas mulheres a gente tem em política, quantas mulheres a gente tem em representatividade. Mas uma coisa feliz, por exemplo, na arte, aqui, por exemplo, tem muitas mulheres fazendo filme no Brasil. Agora, em Berlim, a gente tinha, acho que, sei lá, 4 ou 5 filmes de diretoras mulheres, entendeu? Isso é muito legal. Só que, assim, tá longe do ideal. Então é isso. Só acho que para as mães como eu, vamos repensar muito como é que vão crescer esses meninos e se despedir do nosso próprio preconceito, do nosso próprio machismo, da nossa própria percepção de como a gente foi criada, para tentar sair dessa caixa e nunca mais precisar dessa data, que seria o ideal. Augusto, vamos com os Olha meninos aqui, agora da bancada. Não é nada demagógico, não, mas eu acho que os movimentos feministas têm de se preocupar também com bandeiras que não se restringam à classe média. Eu não acredito que algum movimento feminista tenha atingido, como deveria, a maioria das mulheres brasileiras que é pobre. Não, ele é muito voltado para a classe média branca. Muito voltado para a classe Concordo média. contigo. Então, aí você tem avanços. As mulheres em 1930 só conquistaram o direito de voto. Olha como a coisa é recente, né? A primeira senadora, Eunice Miquiles, do Amazonas, ela chegou ao Senado em 78, não havia banheiro feminino. A primeira mulher que trabalhou no Estadão começou em 71, eu trabalhava lá, 71, hoje são maioria, não em cargos de chefia, é verdade, tem a questão salarial, mas já são maioria. Essas conquistas
eu acho que são importantes, mas mais importante ainda, isso acontece com qualquer pessoa pobre, sobretudo, e também com as demais mulheres, mas sobretudo com pessoas pobres. Eu acho que a mulher vai ter dado um grande passo à frente quando ela puder entrar sozinha num bar e não ouvir grosserias, ou passar pelo viaduto do chá sem ouvir o gostosa. Eu sempre estranho porque eu nunca vi um homem conquistar alguém ou seduzir alguém com esse tipo de abordagem. Ela é estúpida. Eu acho que isso também tem que ser discutido, porque não há nada mais urgente do que o fim da violência doméstica e dos crimes passionais que só são noticiados pelo jornal quando chegam quando chegam à antessala da nossa casa. A gente só fala de gente que é notícia de jornal, seria notícia se fizesse outra coisa, quando há esse tipo de crime e tal. Para cada Luísa Brunet da classe média, e é muito justo o que ela tem feito, eu estou plenamente solidário e acho estúpido, um boçal, o marido. Para cada Luísa Brunet você tem alguns milhares ou milhões de mulheres completamente esquecidas pelos movimentos feministas. Bom, quando se fala de um dia, um marco, né, para se refletir sobre isso, eu olho do meu lado aqui, como aprendiz de todo esse processo, como pessoa que tenta se melhorar também, como uma oportunidade de refletir sobre isso. E o que eu fecho essa conversa aqui com a gente no Morning Show sobre o tema, é perguntando para os homens como é que a gente pode, como é que qualquer pessoa, na verdade, pode se opor a um movimento que busca por essa identidade, que bem falou a Mari Del Priore aqui pra gente, que busca gritar para a sociedade que uma em cada 3 brasileiras com 16 anos ou mais já foi espancada, já foi xingada, ameaçada, agarrada, perseguida e agredida das mais diferentes formas. As pesquisas mostram esse horror e a gente está aí à frente delas a todo instante. E essa a que me refiro, do Datafolha, que está no noticiário hoje, aponta que 29% das mulheres do país já sofreram violência física, verbal, psicológica só no último ano. Isso. E isso acontece na maioria dos casos, olha só, dentro de casa, com as pessoas que teoricamente deveriam se proteger e se amar. Como posso ser contra? Como eu posso me opor a isso? Vendo a minha mãe se desdobrar desde sempre, desde criança, num trabalho como funcionária pública e nos cuidados com os filhos, com a gente, sendo privada das escolhas próprias naquele momento da vida dela. Bom, eu agradeço as mulheres, eu não dou parabéns, eu agradeço as mulheres pela oportunidade de me ensinarem a ser um sujeito melhor. Eu quero um mundo igual, eu quero um mundo onde todos se entendam como um só, né? Eu quero ser essa via, eu quero ser esse instrumento para que os homens todos, de uma forma geral, possam ser melhores. E eu vou aqui, então, ao invés de parabenizar, agradecer a oportunidade oferecida pelas minhas meninas. Com licença aqui aos amigos de bancada, ao amor da minha vida, Teca. Obrigado, minhas filhas amadas, Nana, Juju e Gabi. Obrigado por me fazerem um homem cada dia melhor. Tá certo? Esse é meu depoimento, fechando aqui esse papo e essa reflexão sobre o Dia Internacional das Mulheres.